Inscrito deputado Bruno Ganem. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado Bruno. Bom, boa tarde a todos, senhor presidente, deputados, deputadas. Bom, eu fui anotando aqui tudo que os senhores deputados questionaram, dúvidas, comentários, e agora eu vou responder cada um deles. Antes, eu queria só fazer uma breve introdução em relação ao que me motivou para esse projeto de lei. Como acredito que todos sabem, eu defendo a causa animal e a gente acaba recebendo muitas demandas, né, situações terríveis que acontecem com animais devido à queima de fogos de estampido. E claro que a gente vem participando de debates em relação a isso há muito tempo. Eu já fui vereador, já fui muito antes, eu já tinha contato com esse tema, ou seja, é um assunto que a gente vem acompanhando aí há mais de 10 anos. Inclusive em Indaiatuba, que é o meu município, é uma cidade bastante que saiu na frente em relação a isso. Já na década de 90, nós tínhamos uma lei que proibia que os fogos, aqui, proibição de fogos, né? Não só o de estampido, mas a nossa lei aqui, a minha, da deputada Maria Lúcia Amari, que tenho certeza que está aí na expectativa para que a gente possa aprovar esse projeto juntos, né, e fazer esse salto, né? Eu tenho certeza que a gente tem uma série de motivações. A causa animal é uma delas, mas surgiram diversas outras que são extremamente importantes. A questão dos autistas. Amigos, os vídeos que eu recebi, que claro que eu não posso expor, né, mas as pessoas, as crianças, né, os autistas em situação de extremo desespero, mas não é desespero, é extremo desespero, né, por conta dos estampidos. Eles não sabem o que está acontecendo, né? Imagine o pavor de você estar aí morrendo sob tortura. É exatamente assim que um autista se sente cada vez que existe uma queima de fogos de estampido. É algo muito sério mesmo. E a gente precisa tomar atitudes que venham, claro, a contento em relação à sociedade como um todo. E aí eu vou entrar nos pontos que foram questionados. Primeiro, a Janaína, a nossa amiga Janaína Pascoal, disse em relação a proibir tudo, já que não tem um volume suficiente, né? Bom, fogos de estampido é uma categoria, inclusive o próprio Inmetro categoriza o estampido, o próprio mercado de fogos, ele categoriza fogos de estampido, rojões. Isso está muito claro na lei e claro no mercado e claro nos órgãos oficiais, né, no Inmetro, ou seja, não será proibido aquele fogos colorido, ainda que ele tenha um mínimo de ruído. Esse ruído mínimo, ele não é ele que causa problema, né? É evidente que a gente não está aqui falando de uma lei que vai impedir que o fogos ele vai ser assim 0 de decibéis, sabe? Não, a gente não está fazendo uma lei do silêncio aqui, a gente está fazendo uma lei contra o fogos de estampido, certo? E isso já está muito bem categorizado através do Inmetro. Com relação aos outros estados, a deputada Janaína também questionou por quê, né? Bom, a minha iniciativa inicial, ela proibia como um todo, né? Todas as etapas do processo. Mas nós vivemos numa casa de consensos, né? A gente busca o consenso e eu acho isso muito legal, muito interessante da LESP, tem sido um grande aprendizado. Por quê? Porque a lei não vai ser feita para os defensores da causa, a lei não vai ser feita para os familiares de autistas ou para os autistas, a lei vai ser feita para todos. Então, a gente, claro, tem que equilibrar aí os interesses, os pontos de vista, e é nesse sentido que entrou um substitutivo visando que se preserve a fabricação para outros estados. Algo que, por sinal, é bastante restrito, até a própria fabricação no estado de São Paulo é algo bastante restrito. Lembrando que a gente não está proibindo fogos, e sim fogos de estampido. Não vai gerar desemprego, nada, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, os fogos silenciosos são mais seguros? Sim, pela questão da pólvora, né, a própria deputada Janaína Pascoal colocou.
não dá para a gente fazer uma lei em relação a isso, até alguns deputados citaram isso, e realmente não é uma proporção direta entre pólvora e decibéis, não é o raciocínio, ele segue uma outra lógica, né? Existe uma correlação, mas é apenas uma das correlações que existem, né? E como o Inmetro ele já categoriza o que é um fogos de estampido, nos cabe proibir fogos de estampido, que é aquele que causa sofrimento. Bom, vamos lá. Agora entrando aqui na questão do deputado, nosso amigo deputado Nishikawa, né? Quem vai fiscalizar, né? Bom, a gente deu essa liberdade ao executivo, até porque dentro da nossa orientação jurídica, o legislativo ele não pode indicar de maneira restritiva quem vai fiscalizar. E, ao mesmo tempo, a gente passando essa atribuição para o executivo, que é natural, a gente vai conseguir fazer com que o órgão que tem aí, o Estado que conhece o Estado, né, o executivo que conhece o executivo, vai saber quem melhor pode fiscalizar da melhor maneira possível, lembrando que são várias etapas que estão sendo proibidas, né? E, sem dúvida alguma, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, a etapa mais difícil é o momento da soltura. Isso a gente sabe porque vários municípios proibiram a soltura e tem realmente dificuldade para fiscalizar, mas é apenas uma das etapas. E a gente resolveu proibir todas as etapas porque você consegue fiscalizar em qualquer uma delas, né? Ou seja, se você não consegue vender, se você não consegue fabricar se você não consegue vender, se você não consegue transportar, você também não pode soltar. Ah, mas a pessoa lá no meio da fazenda vai soltar, ninguém vai ficar sabendo. É verdade. Mas um show pirotécnico de um clube, por exemplo, vai acontecer seguindo normas, né, altamente auditável, e esse clube vai fazer uma queima de fogos bonita, e inclusive com som. É importante ressaltar isso, que a gente tem visto municípios que proibiram fogos de estampido, que trabalham hoje com música, né, e que o fogos de estampido deixa de ser colocado. Fogos, agora entrando aqui, a questão de por que não proibir em todo o Brasil, né? Bom, esse é o nosso objetivo, nosso sonho, né? Enquanto causa animal, enquanto a causa dos autistas, que conversa bastante com a causa animal, inclusive a Débora Moral é da causa dos autistas, e a gente dialoga bastante. A questão é que esse projeto, e a gente vive dentro de um tema, eu vivo muito o tema de meio ambiente, que é uma competência concorrente, então é muito comum, mas muito comum mesmo, que a gente tenha fogos, leis que vão sendo aprovadas nos municípios, e a partir do momento que a gente vê o sucesso dessa lei dos municípios, ela passa a ser aprovada em um estado, em outro estado, até que ganha corpo para ser aprovada no Brasil inteiro. É exatamente o que está acontecendo com os fogos de estampido. Já são aí dezenas e dezenas de projetos aprovados no estado de São Paulo e que tem sido aí um sucesso. Eu vou correr aqui porque eu estou vendo que meu tempo está correndo e tem muita coisa para falar. Vamos lá. Questão que o deputado Frederico Dávila colocou, né? Vamos lá. Só reiterando que os fogos coloridos serão sim permitidos. Questão de tradição. O próprio deputado citou a questão do balonismo, que é um problema e tudo mais. Pois é, balonismo também tem uma tradição por trás e todos concordamos que ele precisa aí ter... ele é proibido, enfim, e é importante que seja, em que pese ser uma tradição, né? Ou seja, não é porque é tradição que a gente tem que conferir, que a gente tem que aceitar tudo. Inclusive, a sociedade evolui a partir do momento que a gente evolui aí nos nossos hábitos, né? Bom, questão de interior, né? Eu também sou do interior, sou de Indaiatuba, né, uma cidade do interior até próximo de São Paulo, mas o meu trabalho referente à causa animal, ele atinge o estado de São Paulo inteiro. Tanto é que na eleição eu tive votos em 615 municípios muito pequenos, municípios do interior, e essas pessoas, elas só tinham contato com uma coisa de mim, elas não me conheciam pessoalmente, nada disso, elas conheciam as minhas ideias. E eu entrei nessa casa legislativa deixando bem claro que eu defenderia o fim dos fogos de estampido. Então, eu tenho certeza que qualquer município
nós temos aí um contingente enorme de pessoas que defendem o fogos de estampido. Aliás, eu posso garantir que em todos os municípios do estado de São Paulo, a maioria é contra fogos de estampido, né? Questão de cachorros que não sofrem, é verdade. Existem, inclusive, adestradores, etc., que falam como você fazer para o cachorro não sofrer tanto, etc. É possível, sim, fazer um cachorro não sofrer com fogos de estampido, mas não é possível fazer com que uma população de cachorros não sofram com fogos de estampido. Não é viável você adestrar cães de rua, cães, 100% dos cães, para que eles não sofram. E ainda que fosse, a gente estaria negligenciando algo muito importante, algo essencial, que é o sofrimento dos autistas. Isso sem contar com o sofrimento de idosos, de pessoas acamadas e assim por diante. Bom, queria agradecer também ao meu amigo Márcio da Farmácia pelas palavras, tem sido um grande parceiro, um grande amigo, e também quero agradecer a Marina Elou, que eu sei que vai falar aqui na sequência, e que foi relatora, e sou muito grato. E, claro, mais uma vez, Maria Lúcia Amari, que está como coautora, junto com a gente aí nesse projeto. Vamos acelerar aqui. Bom, Castelo Branco, primeiramente quero agradecer a forma respeitosa, né, com que o senhor, Vossa Excelência, introduziu o assunto. Sem dúvida alguma, eu respeito o seu trabalho e respeito a forma como que o senhor colocou, né? A questão do impacto econômico. É um impacto econômico irrelevante. Por que irrelevante? Porque as fábricas vão continuar fabricando, continuarão mandando, as empresas continuarão vendendo e as pessoas vão continuar soltando fogos. A diferença é que vai ter uma substituição de produtos, né? Assim como a gente não pode dizer que quando um veículo deixa de ser produzido e você passa a produzir um modelo novo de veículo, a gente não pode dizer que isso é o fim da indústria automobilística. Muito pelo contrário, é a evolução da indústria automobilística. É a mesma lógica, por que não pensar na evolução da indústria do fogos de artifício, entendendo que fogos é bonito sim, que faz parte da cultura e que não precisa para isso atacar aí os autistas, os animais e todos aqueles que se incomodam. Diversos municípios já proibiram e inclusive estão conseguindo aí o respaldo jurídico, estão conseguindo, Indaiatuba é um exemplo também, tem uma segunda lei mais recente, mais restritiva, que também proíbe a soltura do fogos, a queima, né? E que inclusive foi questionada na justiça pelas partes interessadas, o que é natural, e ganhou na justiça o município o direito de permanecer proibido, transitado em julgado essa questão. Eu vou ter que acelerar mais um pouco. Vamos lá, constitucionalidade, já falei, produtos substitutivos, aquilo que eu também já falei. Com relação ao que a deputada Damares colocou, eu reafirmo, né, isso é muito tranquilo, a deputada Maria Lúcia Amari também tem aí a sua defesa em relação a isso. Eu tenho certeza que por defender essa bandeira, o que ela quer é o mesmo que eu, é o mesmo que todos que defendem essa tese querem. Que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. O pai da criança não é o que mais interessa. O que interessa é realmente resolver esse problema. Agradecer também as palavras do deputado Emílio de Souza, né? O foco né, a prática da sociedade tem que evoluir, né? E fogos de artifício, como ele bem disse, não é armamento. Douglas Garcia, também quero agradecer a introdução respeitosa que o senhor fez e dizer que, com relação aos costumes, como eu também já disse, eles precisam evoluir, né? A liberdade, né, ela deve ser respeitada sim, mas a gente tem que ver que, em alguns casos, a liberdade de um acaba interferindo na liberdade de outro, né? Não é uma liberdade individual a partir do momento em que, quando uma pessoa solta fogos de estampido, ela cerceia a liberdade de milhares de outras pessoas que gostariam de não estar ouvindo aquele estampido. Isso também é liberdade, a liberdade de poder ter aí o seu direito preservado, né? Impacto financeiro zero, como eu disse, é apenas uma substituição de produto, né? Como eu disse também, a imensa maioria da população é contra fogos de estampido e não o contrário. Tem um exemplo em Jundiaí muito interessante, que a Câmara rejeitou diversas vezes os fogos de estampido e a pressão popular foi crescendo, crescendo, até que agora foi
proibido, né? E não há nenhum retrocesso nisso, ao contrário, estão todos satisfeitos com a decisão que foi tomada. Bom, Conte Lopes, só para concluir, queria dizer que eu sou solidário, deputado, em relação ao que acontece com os policiais militares, né, a questão dos fuzis aí que aconteceu, pode ter certeza. Deputado, o seu tempo está esgotado. Para a conclusão. Certo. Só declarar minha solidariedade aos policiais militares e ao Corpo de Bombeiros, heróis do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, deputado.